Meet, né, que não consegue fazer a reunião aqui com a gente. Então vamos lá, pessoal. A dificuldade de vocês é de fazer as questões aí. Primeira questão, galera, ele pede para você fazer várias coisas. Quais são as coisas que ele pede para fazer? Para você encontrar a concavidade, para você encontrar os zeros da função, para você esboçar o gráfico, para você encontrar o conjunto imagem e para você encontrar o estudo de sinais. Então veja que aí são 6 A, B, C, D, E. São 5, né? São 5. Deixa eu permitir aqui a entrada de Hanna. Bom dia, Hanna. Vejam aí que são 5. Eu até coloquei errado aqui, que é C, D e E. São 5 perguntas em uma questão, tá? Mas vejam que são uma, duas, três, quatro funções. Ou seja, eu tenho 4 funções, eu tenho 4 questões para fazer na primeira questão. E a primeira questão, na letra, essa número 1 aqui, eu fiz na aula passada. Como vocês falaram que não entendeu, eu vou fazer a número 2, tá? Se você não entender a número 1, é porque você não assistiu o vídeo muito rápido. Assista devagar que eu vou fazer a número 2, que tem a mesma interpretação. Se você conseguiu fazer a número 2, você vai conseguir fazer a número 1, vai conseguir fazer a número 3 e assim sucessivamente. Primeira coisa, então, que eu vou fazer, eu vou copiar de novo aqui a função que a gente vai usar agora, vai fazer aqui. É essa função, menos x ao quadrado mais 6x. Essa é a função aqui que a gente vai usar, essa número 2. Tá, pessoal? A número 1 eu já fiz, eu vou fazer a número 2 aqui. Professor, eu não fiz a número 1, eu não sei fazer. Preste atenção na número 2 então, tá? É a mesma interpretação. O que você vai fazer na primeira coisa aqui? A primeira coisa que você vai fazer, você vai encontrar os coeficientes dessa função. Professor, como é que eu faço para encontrar os coeficientes? Os coeficientes a gente chama de letras A, letra B e letra C. Isso aqui a gente já aprendeu isso lá no 9º ano, quando a gente vai fazer a equação de segundo grau. A gente vai encontrar as letras A, B e C e depois a gente vai usar aquela fórmula de Bhaskara, né, bem conhecida, para encontrar as raízes dessa função, as raízes dessa equação de segundo grau. Isso aqui é uma equação de segundo grau, também a gente vai usar aqui como função, por quê? Porque isso aqui, ó, esse x ao quadrado aqui, ó, esse x está elevado a 2, por isso que é de segundo grau. Porque o expoente aqui, ó, do x está elevado a 2. Por isso que é função de segundo grau. Por isso que é de segundo grau, porque vai existir duas raízes aí. Vai ter dois resultados para o valor de x. Então, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar as letras A, B e C. Bom, professor, qual é a letra A? A letra A são os valores que estão representando o x ao quadrado. Quando você está vendo aqui, ó, professor, mas como é que eu vou falar que o x ao quadrado está representando? Você está vendo um x ao quadrado aqui? Tá. Está falando menos x ao quadrado. Quer dizer que está menos 1 x ao quadrado. Ou seja, a letra A representa o menos 1. As letras sempre vão representar os números que são as letras aqui. Tem quantas x ao quadrado, professor? Tem menos 1 x ao quadrado. Professor, não estou vendo 1 aqui, não. É a mesma coisa. Menos x ao quadrado. Tem quantos x ao quadrado? Menos 1 x ao quadrado. Então, a letra A é menos 1. Mesmo que você não veja um 1 aqui, ele está implícito aqui dentro. Vocês conseguiram entender por que a letra A é menos 1? A pergunta aí no chat. Eduardo? Isso, a letra B é os zeros da função. Isso aí, Eduardo. A letra B aqui, ó, são os zeros da função. São chamados também de raízes. Tá? A Ana Clésia conseguiu entender. Então, a letra A é menos 1. Eu tenho certeza que vocês já estudaram isso, né? Eu estou só revisando, porque isso aqui vocês já estudaram lá no ano passado. Para você encontrar a letra A, a letra B e a letra C, para você conseguir identificar os coeficientes dessa função. Letra A é menos 1, letra B
Eu vou perguntar aqui no chat, eu quero ver se vocês conseguiram. Vocês conseguiram não, eu quero que vocês façam. Quanto que vale o valor de. Qual é o valor de B? Quanto que é o valor de B? A pergunta aí no chat aí, qual é o valor de B? No chat, respondam aí para mim, rapidinho, qual é o valor de B? Eduardo já respondeu, 6, muito bem. Isso aí, o valor de B é 6, ele representa um número que vale X. Professor, X vale quanto? Tá, 6X. Quantos X tem aqui? Tem 6. Então, B vale 6. E C, galera, C representa um número solto. C representa aquele valor que está separado. A gente fala que é o termo independente, também chamado de valor inicial. É o valor que não precisa do X aí não, para existir. Ele vai existir sem X ou com X, tá? Então, C, professor, mas não tem nada aqui. Não tem nenhum valor, então ele é zero. Se não tem valor nenhum, se não tem número solto, é zero, tá bom? Então o valor de C aqui é zero. Galera, vocês entenderam por que o valor de C é zero? Tá vendo algum número solto aqui? Você tá vendo menos x ao quadrado mais 6x. Você está vendo que o A vale menos 1, porque o x está negativo, menos 1x ao quadrado, menos 1. O B vale 6, porque está do lado do x aqui, ó, 6x, tem 6 valores de x. E o C, que não tem número nenhum, então vale zero. Agora, pessoal, dá para fazer por duas formas nessa situação. Quando o C for zero, você não precisa usar Bhaskara, tá? Professor, dá para fazer mais rápido? Dá. Se não tiver, você faz, se por exemplo, se aqui tiver o C8, 12, um número, aí você faz por Bhaskara. Vamos fazer por Bhaskara, porque tem muita gente que não conseguiu entender ainda, mas vamos fazer por Bhaskara rapidinho. O Bhaskara você vai encontrar o valor de delta. O valor de delta, galera, é o quê? É B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso que é a forma do valor de delta. Eu vou ter que substituir o valor de delta, que eu não sei ainda, pelo B. B quanto que vale? 6. Substituo o B pelo 6 ao quadrado menos 4 vezes. O valor de A é menos 1, você tem que colocar entre parênteses, porque está negativo, tá? E o valor de C é zero, galera. Você vai multiplicar isso aqui vezes zero. Você já sabe que aqui, ó, vai dar zero, tá? Qualquer valor vezes zero dá zero. Então vai ficar o delta, vai ficar 36, tá? O delta vai ficar 36. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, dá 36. O valor de delta você tem, 36. Agora, galera, o que você vai fazer? Preste atenção. Você vai fazer o valor de x, que é uma forma para você encontrar. É menos b mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Isso aqui é uma fórmula que vocês aprenderam lá no primeiro ano, no nono ano, tá? É conhecido como uma fórmula de Bhaskara. E aí, o que você vai fazer? Veja que se é mais ou menos, vai existir um x1, uma linha, e x duas linhas. X uma linha com valor positivo, x duas linhas com valor negativo. Vamos fazer com valor positivo primeiro. Menos da fórmula. Qual é o valor de B? O valor de B é 6. Então, vou substituir aqui por 6. Mais, eu vou usar o primeiro sinal positivo. Raiz de delta. Quanto que vale delta? 36. Então, eu vou colocar aqui a raiz de 36. Tá? Raiz de 36. Dividido por 2 vezes A. Qual é o valor de A, professor? O valor de A vale menos 1. Então, é 2 vezes menos 1. Coloque os valores com sinais, tá, pessoal? Tem gente que está colocando sem sinal aí. E aí, ó, vamos responder agora essa x1 linha. Menos 6 mais. Quanto que é a raiz de 36? É 6, professor. Aqui, ó, aqui dá 6. Você está menos 6 com mais 6 aqui em cima dá 0. Então vai ficar 0. Deixa eu botar aqui embaixo, porque não tem um espaço. X1 linha é 0 dividido por menos 2. Qualquer valor dividido por... O 0 dividido por qualquer valor é 0.
Então, você coloca x uma linha vale zero. Já x duas linhas, eu vou colocar aqui do lado, aqui, que eu não tenho espaço, é menos 6, menos 6. Por que menos 6? Porque a raiz de 36 é negativa, a raiz de 36 é 6. Eu estou usando agora o segundo sinal negativo, tá? O primeiro sinal eu usei positivo, agora o segundo sinal eu vou usar negativo. Embaixo é menos 2. Menos 6 com menos 6 dá menos 12. Menos 12 dividido por menos 2, olha o jogo de sinal aqui, vai ficar 6. Beleza? Positivo. Ou seja, olha quais são os dois valores aí das raízes. Quais são os dois valores para x, professor? O 6 e o 0. Então, olha só, preste atenção. O que eu fiz primeiro? Eu fiz a fórmula de base. Eu encontrei os coeficientes A, B e C. Depois eu encontrei o delta. E depois eu encontrei as raízes, o valor de x, 6 e 0. O que você vai fazer agora? Você vai responder aqui ó, as perguntas aqui. Vamos responder as perguntas. A primeira pergunta que ele faz, ele pede para você encontrar a concavidade. Para você encontrar a concavidade, você tem que olhar para a função aqui, olha para essa função aqui, e você vai observar se o valor de x ao quadrado ele é negativo ou positivo. O valor de A é positivo ou negativo? Respondam aí no chat. O valor de A é positivo ou negativo? O valor de A. Colocam aí no chat. O valor de A aqui, ó. Ele é positivo ou negativo? Letícia colocou negativo, muito bem. Ana respondeu negativo, muito bem. Verdade, o valor de A é negativo. Se o valor de A é negativo, o que você vai fazer? Você vai olhar, você vai desenhar, preste atenção, vai desenhar a função com uma parábola. Função de segundo grau é uma parábola. E como é negativo, a parábola tem concavidade para baixo. Lembra-se disso. Quando é positivo, concavidade para cima, um sorriso. Concavidade para baixo é negativo. Ó, pensa no rostinho. Rostinho feliz está positivo. Rostinho triste está negativo. Ó, parábola para baixo. Beleza? Esqueçam disso não, que a gente já fez isso nas aulas anteriores aí. Eu tenho um vídeo mostrando para vocês como encontrar concavidade. É você olhar o valor de A. Se o valor de A for negativo, a concavidade é para baixo. Ó. O sorriso não é um sorriso, ó. É uma cara para baixo, ó. Concavidade para baixo. Se a pessoa está feliz, ela está positiva, a letra A está positiva, a concavidade aqui é para cima. Então, nessa situação, como a letra A ela é negativa, a concavidade dela é para baixo. A gente vai usar essa opção aqui, ó. Então, você já começa a observar o desenho aí da sua parábola. Professor, ele pediu para encontrar os zeros da função. Você já sabe? Já. Por quê? Porque eu já encontrei as raízes. O zero da função é as raízes. Professor, e quais são os valores? 0 e 6, galera. Prestem atenção. Os valores têm aí, ó, 0 e 6. Ou seja, vai ter duas raízes diferentes. O que é isso? O que significa isso? Quer dizer, prestem atenção, quer dizer que quando a parábola ela faz a volta, né, faz o gráfico, ela vai passar em dois pontos do eixo X, do eixo das ordenadas, aquele eixo, lembra que tem o gráfico, o horizontal e o vertical? Deixa eu fazer o vertical aqui direito, tentar fazer aqui direito. É o horizontal e o vertical. Professor, o Y vai ficar onde aí o Y? Olha o Y que eu estou desenhando agora. O vertical é aqui, ó. Professor, por que o Y está aqui, o vertical está aqui? Veja que o X, ele toca no zero e toca onde?
no 6. No 6. O gráfico da função é essa, ó. Ela passa no ponto zero, ó. Ela começa aqui, ó. Ela passa, ela toca no. Deixa eu voltar aqui. Ela passa aqui, ó, fazendo um toque no ponto zero, sobe e vai descer, tocando no ponto 6. Por quê? Porque a parábola da função ela é negativa, ou seja, com cavidade para baixo, e tem duas raízes. Quando tem duas raízes, ela vai tocar duas vezes o ponto x, no zero e aonde? Aqui, quanto que vale aqui? Quanto que vale esse ponto aqui, pessoal? Responda aí no chat, responda aí também, pode ser no áudio também, eu não estou vendo vocês. Quanto que vale aqui? Quanto que vale esse ponto aqui, ó? Quanto que vale esse pontozinho que eu fiz aqui, ó? Qual é o valor desse ponto aqui? Esse aqui vale zero, já falei. Qual é o valor desse ponto de cá? Responda no chat aí. 6. 6, muito bem. Muito bem, esse ponto vale 6. Professor, por que ele vale 6? Porque é uma raiz. É a raiz. Todos os zeros da função, também chamado de raiz, é quando a parábola passa no eixo das abscissas, é o eixo X. Toca no 0 e toca no 6. Professor, como é que eu sei que toca no 0 e toca no 6? Porque eu fiz a fórmula de Bhaskara, eu encontrei o valor de x1 uma linha e x duas linhas. Ou seja, tem dois valores para x. O valor de x é 0 e o valor de x é 6. O 0 toca aqui e o 6 toca aqui. Professor, por que o y passa aqui? Porque você lembra que o y ele começa aqui, ó, ele não é uma cruz, e ela começa, ó, e o ponto médio é o 0, para cima são os valores positivos de y, para baixo são os valores negativos de y. Para a esquerda são os valores negativos de x, para a direita são os valores positivos de x. Beleza? Beleza. Então, olha só, concavidade a gente já encontrou. A concavidade é para, você pode até colocar a resposta aí, ó, para baixo, tá? Concavidade para baixo. Primeira resposta. Vocês vão responder aí, não aqui na frente, porque você tem aqui o número 2. Você vai colocar 2 para baixo. Na 2, os zeros são quais? Os zeros da raiz são 6 e 0, 0 e 6. Vamos começar em ordem crescente. 0 e 6. Então, a 2B é 0 e 6. A 3, você vai ter que fazer o gráfico. Professor, qual é o gráfico? É esse aqui que eu fiz agora. Ó. Você vai fazer uma parábola tocando no 0 e tocando no 6. E aí depois ele pergunta o conjunto imagem. Olha só essa letra C, né? A, B, C, D. Na verdade, a letra D. Olha a letra B que você vai fazer aqui, ó. Eduardo perguntou essa. Professor, a imagem. O que significa a imagem? Pessoal, a imagem é onde, preste atenção, é onde a parábola toca, é onde a parábola faz o desenho no eixo das ordenadas. É esse eixo aqui, ó, na vertical. Professor, como é que eu sei que a parábola está tocando o Y? Veja que aqui ó, tem um ponto máximo. Ó, esse aqui é o ponto máximo. Professor, por que é o ponto máximo? Porque aqui é o ponto mais alto. Não existe mais alto que esse. Esse é o ponto máximo. O Y, ou seja, vai até aqui, ó. O Y vai até aqui. O máximo que o Y pode chegar é até aqui. A gente vai chamar desse Y aqui é Y vértice. É o maior valor, é o maior ponto de Y. O maior ponto de Y é esse. Lembra que o Y é a imagem e o X é o domínio. Então, se eu quero saber o conjunto imagem, vai ser desse Y vértice para baixo, porque a parábola vai descer, galera. Ó. Ela vai descer, ela vai infinito, ó. Ela vai crescendo infinitamente para baixo. Não tem um ponto mínimo, ela só tem Professor, um ponto. mas aí já está resolvido ou tem como a gente resolver o conjunto imagem? Eu É vou só resolver pôr o o conjunto Y? imagem. Muito boa pergunta, boa pergunta. Professor, como é que eu vou fazer para resolver o conjunto imagem? Eu vou ter que usar. Quem perguntou foi Letícia? Correto? Acho que foi Letícia. Foi eu. Eduardo está perguntando. Muito bem, Eduardo. Pergunta boa.
Professor, como é que eu vou saber qual é o conjunto imagem? Está respondido aí só no desenho? Não, Eduardo. Eu vou ter que usar a forma do y vértice. Eu deixei aí para vocês qual é a fórmula. A fórmula do y vértice é o menos delta sobre 4a. Essa é a fórmula do y vértice. Professor, tem que memorizar essa fórmula? Deixa eu dividir aqui para vocês não confundirem, tá? Professor, tem que memorizar essa fórmula? Deve memorizar. Por quê? Porque a gente vai usar muito o y vértice e o x vértice para saber quais são os pontos máximos e mínimos dessa função. Eu pergunto para vocês, não tem na pergunta aqui, mas essa função, ele tem ponto máximo ou tem ponto mínimo? A pergunta que eu estou fazendo para vocês é essa. Tem ponto máximo ou tem ponto mínimo? Nessa observação que eu estou fazendo aqui com vocês. Olha, veja que a parábola é para cima. Ele tem um ponto máximo ou tem um ponto mínimo? Respondam aí no chat, ou se vocês quiserem, podem fazer como o Eduardo fez. Ligam o áudio e colocam aí, professor, tem um ponto máximo, professor, tem um ponto mínimo. Vocês acham o quê? E tem um ponto máximo ou tem um ponto mínimo? É a resposta que vocês vão colocar aí. Eu acho que tem um ponto máximo. Isso, muito bem, Ana. Professor, tem o ponto máximo. Por quê? Porque só tem até um máximo valor, até um limite, ponto máximo. O mínimo não vai existir porque vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer infinitamente. Você não consegue saber o ponto mínimo, mas o ponto máximo, o maior valor, você consegue identificar muito bem aí, Ana, que falou ponto máximo. Então, toda vez que a concavidade é para cima, vai ter ponto máximo. Se a concavidade é para baixo, vai ter o ponto mínimo, beleza? Então, nesse caso aqui, o ponto máximo é o y vértice. A gente vai encontrar aqui o y vértice usando a fórmula menos delta sobre 4a. Por isso que é interessante você fazer a fórmula de Bhaskara, porque ele te dá o valor de delta, tá? Professor, por que você não usou a forma mais fácil de responder? Porque eu tenho que encontrar quanto que vale delta. Por isso que eu usei a fórmula de Bhaskara. Por isso que é interessante, Eduardo, encontrar o delta, tá? Você encontra o delta, você vai encontrar as raízes. Mesmo assim, é interessante você Aí usar mesmo, antes de resolver o y dos vértices, vai ter que fazer o delta? o delta. Para você encontrar o y, mas você já sabe quanto que vale delta. Quanto que vale delta? 36. 36. Você já sabe o valor de delta. É só substituir na fórmula. O y vértice é menos do delta, menos 36. Da fórmula. E vai ser menos 36. Isso. Dividido por 4. Por menos 4. Ah, por 4 vezes 1. Não, 4 vezes... 4 vezes menos 1. Isso, por 4 vezes menos 1. Isso aí. Aí você vai observar que vai dar menos 36 dividido por menos 4. Veja que o jogo de sinal vai existir, né? Dois valores negativos, menos com menos dá mais. Aí vai ficar positivo, 36 por 4 dá 9. A gente já sabe aí o ponto máximo de y. Quanto que vale esse y vértice aqui, ó? Quanto que tá aqui? Vale quanto? Vai ser 34 dividido para 4. Vai ser 9. 9. 36, não é 34 não, é 36 dividido por 4, dá 9, né? Porque 9 vezes 4 é 36. Aí, ó, o y vértice é 9. Kezinha respondeu aí, verdade. Professor, e quer dizer que o y vai até aqui? Vai até aqui? Vai até o máximo valor de y aqui. Vai até aqui. E para baixo, professor? É daqui para baixo. Para cima não vai mais, ó. Veja que a parábola não vai para cima, ela vai para baixo. Então, vejam aí como é que você vai fazer o conjunto imagem. O conjunto imagem você vai fazer, ó. O conjunto imagem você vai fazer IM, conjunto imagem, olha só. Lembra lá do intervalo que a gente já colocou. Eu vou usar o 9, professor? Eu vou usar o 9. Se eu uso o 9, professor, ele é aberto ou fechado? Se eu uso o 9, ele é aberto ou fechado? Se você vai usar o 9 junto, ele é fechado. Lembra do cochete para dentro? Fechado com 9, porque vai usar o 9. Vírgula. Até onde, professor? Até o infinito negativo. Por que infinito negativo?
Por que infinito negativo? Ele está indo para onde? Está indo para baixo ou está indo para cima? Está indo para baixo ou está indo para cima, pessoal? Pra cima. Cima. Está indo para cima? A parábola, ela está indo para cima? Pra baixo, tá indo pra Ela baixo. está indo para baixo, ela está indo para infinito negativo, ó. Ela vai do 9, 8, 7, 6, 5, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ela está indo infinito para baixo, galera. Se está indo infinito para baixo, o infinito é o negativo. Só que você sabe que o infinito é infinito. Não tem número, não acaba. O número não acaba. Por isso que aqui, ó, é aberto para infinito. Fechado para o 9 e aberto para o infinito. Você pode colocar também, ao invés de um parêntese, lembra que a gente já trabalhou isso lá na primeira unidade, eu não vou fazer mais isso aqui, tá? Intervalo de conjunto. Vocês lembram que a gente fez isso? A gente pode também representar com um colchete aberto, tá? O intervalo da imagem é essa aí. Você pode, professor, eu já vi, eu fiz ao contrário, eu fiz assim, ó. Tem gente que fez assim, ó, presta atenção. Aberto para menos infinito. Opa, deixa eu colocar direito aqui, ficou muito colado. E fechado para 9. Fez o contrário. Tá certo, professor? Tá, porque você começou do infinito. Você começou do menor para o maior. Beleza? Entenderam aí? Eu pergunto para vocês, professor, eu consegui entender. Responda aí para mim. Conseguiu entender? Eu ficou em dúvida nisso aqui, galera, no intervalo do conjunto imagem. Você pode fazer isso ou pode fazer isso aqui. Isso aqui eu até prefiro fazer desse jeito, pessoal. Começar do menor até chegar ao maior, que é o 9. Beleza? Você fazer em ordem crescente. Aberto para o infinito. Você pode fazer um aberto assim, com colchete para fora. Ou você pode usar um parêntese. Deixa eu até usar o parêntese aqui, porque parêntese se fala que é um intervalo aberto. Intervalo aberto para menos infinito e fechado até o 9. Beleza? Eu quero saber se vocês entenderam aí. Letícia entendeu? Ana entendeu? Então, vamos para a próxima, porque ainda não terminou. Olha só, galera, professor, isso aqui tá ainda fazendo uma primeira questão. Tá, olha só que ele está pedindo outra coisa. O estudo de sinal. Galera, preste atenção. O estudo de sinal você vai usar nessa parábola. Você não precisa fazer em outro lugar, você vai fazer aqui mesmo. O estudo de sinal é simples. Preste atenção. Prestem atenção, por favor. Para cima do eixo X, tá? Acima do eixo X é positivo. Professor, está acima do eixo X. Então, só aqui, ó, a parábola que está acima do eixo X, ó, ele vai daqui, ó, do 0 a 6. Aqui é positivo, aqui dentro é positivo. Está abaixo do eixo Y é negativo. Então, vai colocar para fora da parábola. Então, o jogo de sinal é esse. Professor, como é que eu sei que é positivo e negativo? Você vai olhar para a letra A. A letra A é negativa, você vai colocar uma concavidade para baixo, como a gente colocou aqui. Você vai colocar um sorriso para baixo, né? A parábola para baixo, concavidade para baixo. O mais está dentro e o menos está fora. O jogo de sinal é esse. Professor, o estudo de sinal é esse? É esse aqui. Você coloca o menos vai estar entre, olha só, o menos não, o mais, né? O mais está aqui dentro. O mais vai estar entre o 0 e o 6. O menos vai estar antes do 0 e depois do 6. A pergunta é, professor, eu consegui entender. Professor, não consegui entender. Essa é um pouquinho mais difícil. Vamos ver se vocês conseguiram entender essa. Que eu vou fazer uma outra. Deixa eu colocar aqui, pessoal, para vocês entenderem como é que funciona isso aqui, tá? Para vocês entenderem, vocês precisam ver outras parábolas. Eu vou fazer uma parábola aqui quando o A é positivo. Quando o A é positivo e tem duas raízes. Aqui, digamos que aqui vale 2 e aqui vale 8, tá? Eu nunca posso colocar 8 aqui e 2 aqui, tá? Começa do menor para o maior, né? Essa parábola aqui, ó,
quer dizer que o x ao quadrado é positivo. Vamos colocar, digamos que é x ao quadrado menos 4x mais 6. É um exemplo, tá, pessoal? Não é isso. As raízes não vai ser essa. Estou colocando que o valor de x é positivo. A letra A, o valor de x ao quadrado, tá, pessoal? A letra A é positiva. A letra A vale 1. Se a letra A vale 1, o x é positivo. O x ao quadrado é positivo. Essa função é positiva. Se essa função é positiva, vai existir uma concavidade para cima, ó. Sorriso. Aí a pergunta é, professor, como é que eu vou fazer o jogo de sinal aqui se eu já encontrei as raízes? Prestem atenção, prestem atenção. Você vai olhar, o A é positivo? É. Então, prestem atenção. Se o A é positivo, o positivo para cima, você vai olhar o eixo X. Você tem que olhar para cima do eixo X. Onde está positivo aqui? Ah, professor, positivo está aqui fora da parábola. Ó, positivo aqui. Está mais acima que é os positivos. Professor, e abaixo? O abaixo é dentro da parábola, ó. É negativo. Vocês conseguiram entender aí, galera? Olha só aí, ó. Olha a diferença. Olha a diferença. Só os positivos. Por que eu coloquei positivo aqui em cima? Porque positivo sempre é em cima, não é embaixo. Veja que aqui, ó. Aqui embaixo é negativo, ó. Veja que aqui coloquei negativo embaixo. Os positivos aqui. Mas, professor, por que está fora? Por que está fora? Porque o que está dentro está embaixo. E quando está embaixo, o valor é negativo. Professor, aqui fora, ó. Aqui dentro está em cima. Por isso que aqui dentro é positivo. Mas embaixo é o quê? Negativo. Fora o quê? Fora da parábola. Aqui em cima da parábola, fora da parábola é positivo. Ó. Fora da parábola é positivo. Dentro da parábola é negativo, porque está abaixo do eixo X. Tranquilo? Deu para entender aí? A pergunta, respondam aí no... Ó, Daniela tá dando para entender, que bom. Pois é, Eduardo, calma aí. Vamos com calma. Tem atividade física, verdade, mas vocês não estão conseguindo entender de matemática. Como é que a gente vai atropelar aí? Você fala que não entendeu, agora quer fazer um negócio. Tem que fazer calma, a gente tem mesmo atividade física. Vamos fazer a de matemática, quando daqui a pouco a gente já começa a entrar falando sobre física. A gente tem até as 10 horas, tá? A gente responde aqui e vai para a de física, tranquilo? Eu nem postei atividade física, que já tem outra atividade física dessa semana, mas eu não postei ainda porque vocês falaram que está com dificuldade, né? A gente está tentando tirar as dúvidas de vocês aqui. Então vamos com calma aí para a gente não atropelar e não tirar o entendimento de vocês, tá? Tem a número 2 aqui para fazer. Eu vou ajudar vocês a fazer a número 2 aqui. E aí as demais, galera, veja que tem a 3, a 4 para fazer também. Então, vamos prestar atenção aqui para vocês conseguirem fazer de boa essas questões aqui. Eu vou até prorrogar para a gente fazer, para vocês fazerem, entregar a atividade. Entrega logo essa atividade aí, para vocês não ficarem sem nota. Então, vamos lembrar aí para fazer o jogo de sinal aí, para a gente aprender a fazer o jogo de sinal. O estudo de sinal aqui é importante, tá? Veja que o valor negativo vai estar entre o 2 e o 8 nessa situação. Os valores positivos vai estar abaixo do 2, olha, e acima do 8, tá, galera? Presta atenção nisso aí, que a gente vai depois fazer o jogo de sinais com essas funções aí. Vou mostrar outro exemplo, tá, Eduardo? Vamos prestar atenção que ainda tem mais exemplos aqui. Veja uma função que tem parábola, que só toca uma vez. Opa, uma parábola, tá, pessoal? Não vê, não. Uma parábola que só toca uma vez o eixo das abscissas. Essa parábola aqui quer dizer que as raízes, o x uma linha vai ser igual ao x duas linhas, ou seja, quer dizer que as raízes vão ser iguais, vai só existir uma raiz. Vamos colocar aqui que equivale 1, tá? Quer dizer que a raiz aqui vale 1. Eu pergunto para vocês, nessa situação, antes de colocar a função aí, vocês sabem se a função, o valor de A é positivo ou negativo? Respondem aí para mim, nesse exemplo 1. Vou botar exemplo 1 aqui. O valor de A é positivo ou negativo? Pergunta aí no chat, respondam para mim. O valor de A é positivo ou negativo nessa situação? A é positivo ou negativo? Daniele, muito bem. Positivo.
Professor, o valor de A é positivo. Por quê? Porque a parábola tem concavidade para cima. Muito bem. A parábola tem concavidade para cima. O A é positivo. Vamos colocar aí, ó, o A é maior que zero. Se é positivo, maior que zero. A parábola tem concavidade para cima. Veja nessa situação, galera, não vai ter menos. Os negativos vai estar embaixo, não tem menos. Só vai ter mais. E o mais vai estar, ó, fora da parábola. Tá vendo aí, galera? O mais é sempre em cima. O mais é sempre em cima. Se o A é positivo, então ele vai estar positivo acima aqui e vai estar fora da parábola. Dentro da parábola vai ter, professor? Não vai ter menos nenhum aqui. Veja que não vai existir valores negativos aí, tá? Para essa parábola, porque só vai ter valores positivos. Beleza, galera? Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se vocês entenderam. Entenderam aí? Colocam aí no comentário, nesse exemplo aqui, quando as raízes são iguais. Quando só tem uma raiz, os valores, nessa situação, se a parábola for positiva, né? Se a parábola tem concavidade para cima, só vai ter valores positivos aí, tá? O jogo de sinal vai ser positivo. Veja outro exemplo, eu acho que todo mundo entendeu, né? Ninguém respondeu nada. Veja outro exemplo aqui, quando, olha só, essa é importante. Quando der, olha só, vai existir quando não vai ter nenhum X, o X1 e X2 não existe. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar, vou botar um novo. Exemplo 2. Vou botar um exemplo 2 aqui. Vai existir, pessoal, uma parábola quando não tem raiz nenhuma. Ou seja, quando o eixo não é tocado, quando não vai ser tocado no eixo das abscissas, quando não vai ter raízes, não vai ter zeros. Professor, existe essa forma? Existe. Se você pega um delta lá, o delta, ele for negativo, menos 4, quando o delta for menor que zero, não vai ter raízes. Não vai ter raízes. Porque não existe raiz de número negativo, pessoal. Raiz quadrada de número negativo não existe. Então não vai ter raiz exata. Ou seja, não vai ter toque da parábola no eixo das abscissas, no eixo X. Quando o delta for negativo. Isso vai existir. Aí a pergunta é, professor, e aí, o que vai acontecer? Vai existir o seguinte, que toda a função vai ser positiva. Ó, é tudo positivo, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, quanto do meio aqui, porque aqui ó, não vai ter toque do eixo das abscissas. Beleza? Isso é quando o delta for menor que zero, tá? Isso aí é importante vocês lembrarem, observarem e lembrem isso aqui, ó, com cavidade para cima, o A é o quê? O A nessa situação é maior que zero. O A é positivo, porque ó, com cavidade para cima, A é positivo e o delta é menor que zero, beleza? Tranquilo? Os exemplos de parábola para baixo eu também posso colocar as mesmas formas aí. Ó, eu posso fazer uma parábola para baixo, tá? Pode existir essa situação, que vocês possam estar vendo aí. Opa, deixa eu colocar aqui uma reta. Essa reta aqui vai representar o eixo X, tá, galera? Tá tocando uma vez aqui, ó. Tá tocando uma vez o ponto X. Pergunto para vocês, professor, essa concavidade é para baixo. O A é positivo ou negativo? O A é negativo. Se o A é negativo, o A é menor que zero. O A é negativo. Lembra que quando a concavidade é para baixo, o A é negativo. Nessa situação, pessoal, veja que o delta aqui, o valor, o x, na verdade, né, o x uma linha e x duas linhas, vão ser iguais. Não delta não, x uma linha e vai ser igual a x duas linhas, porque só vai ter um valor só. Digamos que aqui ó, seja o 3. Aqui vai ser o ponto 3. A pergunta é, professor, vai ter valores positivos? Não, só vai ter valor negativo. Abaixo do x é negativo. Então, os valores positivos não vão existir. Beleza, pessoal? É a mesma forma para terminar, para a gente terminar de vez, tá? A gente vai terminar de vez agora. A mesma forma que eu coloquei ali, a parábola
assim, com cavidade para baixo, observando o seguinte: quando o delta for menor que zero. Digamos que eu pego um delta aí sendo igual a menos 4, de novo, delta menos 4. Só que a concavidade aqui é para baixo. Se a concavidade é para baixo, o valor de A é menor que zero. O A é negativo. Se o A é negativo, veja que aqui ó, não tem valor positivo, só tem valores negativos aí, tá? Então a gente termina aí o estudo de sinais. Se você teve dúvida, tem dúvida agora, não vai ter mais, tá? Porque a gente mostrou para vocês aí como esboçar a concavidade, encontrar os zeros, esboçar o gráfico da função, encontrar o conjunto imagem e terminar com o estudo de sinais. Beleza, galera? Eu peço para vocês fazerem a parábola, todas as coisas, na verdade, né? Fazer a concavidade, os zeros da função, esboçar o gráfico, o conjunto da imagem e estudar o sinal na 3 e na 4. A 1 eu já fiz. Então, se vocês ainda... Ah, professor, eu não fiz a 1. Eu já fiz. Mas é melhor vocês tentarem fazer a mais, né? Tentam fazer também aí. Eu vou dar uma oportunidade a mais para vocês aí entregar essa atividade depois. Beleza? Mas alguma dúvida nessa número 1 não, né? Acho que eu já tirei todas as dúvidas aí em relação a isso. A gente vai para número 2, prof? Vamos para número 2 para terminar aqui. Tem 2 a 3 aqui. Vamos para o número 2 rapidinho aqui. Vamos fazer o número 2. A gente vai até as 10. Qualquer coisa na aula que vem, se eu não conseguir terminar nessa aula, a gente já, na próxima semana, a gente começa fazendo física para a gente conseguir atingir o conhecimento de vocês, né? A gente não vai começar a passar como se fosse uma boiada, né? Tudo de vez, e vocês ficarem na dúvida. É melhor vocês conseguirem entender isso. Se uma aula não deu, vamos fazer 2 aulas de matemática, e na próxima semana a gente pega física. Eu quero que vocês entendam o conteúdo, porque a gente vai fazer a avaliação disso aqui. Imagina aí se vocês... a gente faz tudo rápido, tudo sem tirar dúvidas, e aí vocês ficam sem entender como fazer na hora da prova, bomba, né? E aí eu não quero que aconteça isso. Eu quero que vocês entendam a atividade, entendam o assunto de função de segundo grau. Essa é a função, função quadrática, também conhecida como função polinomial de segundo grau, tá? Então, a gente respondeu a primeira questão aí, a alternativa número 2, aí você faz a 3 e a 4, tá? Vamos para a questão número 2, acho que tem gente pedindo para entrar. Ana Luísa está entrando aí na nossa aula, ainda tem tempo. A gente vai fazer 2. Ele está pedindo o seguinte, olha só. Para que os valores reais de K, a função f de x, 2x ao quadrado, 5x mais 3, mais k mais 3, admite 2 raízes reais e distintas. Pessoal, o que acontece? Olha só. O que é raízes reais? Raízes reais são aqueles valores de x. Ele está perguntando quanto que tem que ser o valor de k para existir 2 raízes reais, ou seja, 2 valores distintos, tá? 2 valores de x1, uma linha e x2 linhas sendo diferentes. É isso que ele está perguntando, quanto tem que ser k? Para você identificar isso, você tem que fazer a fórmula de Bhaskara. Vamos usar aqui a função, vou colocar aqui para vocês. Correto? Só que aqui tem o mais K. Mais K. O que acontece aqui? O valor de A você já tem. Ele olha só, o valor de A ele é fixo. Ele está juntado com quem? Com um x ao quadrado. O valor de A aqui vale 2. Quanto x ao quadrado tem aqui, professor? Tem 2, x ao quadrado. Então o valor de A é positivo. Você já sabe a parábola, né? A gente sabe que a concavidade aí é para cima, porque o valor de A é positivo. O valor de B, a gente tem aqui também, é 5. Ele está grudado com x, ele não vai mudar, ele sempre é esse. Só que ele está perguntando o termo independente, o valor de C. Eu não posso falar que vale 3, pessoal. Por quê? Porque eu quero encontrar, prestem atenção, eu quero encontrar
olha só, eu quero encontrar uma raiz que sejam diferentes. Na verdade, duas raízes distintas. Então, o valor de C aqui, ó, eu tenho que deixar em evidência por enquanto. Eu tenho que saber quanto que vale C. É 3 mais alguma coisa, pode ser menos também. E aí, para te ajudar a fazer essa questão, você vai usar o valor de delta para você encontrar. Delta é igual, preste atenção. Quando o delta for maior que zero, ele vai ter duas raízes, tá, galera? Isso aqui é básico. Se o delta for maior que zero, tem duas raízes exatas. Se o delta for igual a zero, só tem uma raiz. Ou seja, a raiz tem uma raiz assim, né? Quer dizer que a raiz x uma linha vai ser igual a x duas linhas. Eu vou dar um exemplo. Se o delta for igual a zero, é nessa situação aqui não. Mas aí o que acontece? Digamos que eu tenho b, lembra lá da fórmula? X menos x é igual. Opa, deixa eu tirar esse menos aqui para vocês ficarem viajando. Lembra da fórmula lá? Que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Essa aqui é a fórmula, né? Para você encontrar o valor de x uma linha e x duas linhas. Se o delta for zero, tanto importa se o valor aqui for mais e menos, não vai ser a mesma coisa? Se, por exemplo, aqui, ó, se eu colocar aqui sendo zero, menos b mais zero vai dar o menos b. Menos b menos zero vai dar menos b. Ou seja, não vai alterar os valores aqui. Por isso que quando a gente for encontrar o delta sendo zero, o x uma linha, que é positivo, e o x duas linhas, que é negativo, vai ter o mesmo resultado. Ou seja, x uma linha e x duas linhas vai ser o mesmo resultado. Mas ele está pedindo que quer duas raízes diferentes. Então, o delta tem que ser maior que zero. Tá? O delta aqui tem que ser maior que zero. Então, pessoal, eu tenho que colocar um delta maior que zero para encontrar duas raízes exatas. Duas raízes exatas, o delta tem que ser maior que zero. Vamos fazer a fórmula do delta aqui. Delta é igual... Lembra que a fórmula do delta não pode ser igual, né? Ele tem que ser maior que zero. Mas vamos lá, delta é igual b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Essa é a fórmula do delta, tá? Esse cara aqui tem que ser igual a quanto, galera? Presta atenção. Ele tem que ser maior que zero. Tem que ser maior que zero. Eu tenho que pegar isso aqui e tem que ser maior que zero. O B, quanto que vale B? 5. 5 ao quadrado. Então vamos colocar aqui 5 ao quadrado. Deixa eu colocar aqui delta é igual 5 ao quadrado menos 4 vezes. O A vale quanto? Vale 2. Professor, e o C? O C eu não sei. O C eu quero saber. O C eu vou repetir a letra C, tá? Eu repito a letra C. Professor, por que você repete a letra C? Porque eu não sei o valor de C. Eu não sei o valor de C. Ah, professor, mas tem 3 e K aqui. Mas você não sabe quanto que vale ainda. Preste atenção. Tá? Você não sabe quanto que vale K. Você tem que somar os dois depois, né? Você não sabe o valor de K. Então você não sabe quanto que vale o C. 5 ao quadrado, galera, delta é igual. 5 ao quadrado é 25. Menos 4 vezes 2. 4 vezes 2 é 8. Vezes 8. Menos 8, perdão. Menos 8. Vezes C. Aqui, ó, 8C. Aí, olha só esse valor de delta aqui. O valor de delta deu 25 menos 8C. 4 vezes 2 dá 8. Aqui está negativo, né? Menos 8C. Vezes C dá C. Aí, esse é o valor de delta. 25 menos 8C. Eu falei o quê? Para a gente encontrar duas raízes exatas. O delta tem que ser o quê? Igual a zero? O delta tem que ser maior que zero ou menor que zero? Respondam aí no chat. Eu já tinha falado isso antes. Eu quero ver se vocês entenderam. O delta tem que ser maior que zero, menor que zero ou igual a zero para existir duas raízes reais.
Responda aí no chat. O delta tem que ser maior que zero, menor que zero ou igual a zero. Responda aí no chat. Esse é o valor de delta. Ele tem que ser maior, menor ou igual a zero. Responda aí. Maior, muito bem. Muito bem, vocês estão prestando atenção. É isso aí. O delta é maior que zero. Então, isso aqui tem que ser maior que zero. Vou pegar, prestem atenção. Vou fazer o quê? Eu vou pegar esse 25. Eu posso pegar, deixar do jeito que está aqui, ó. Colocar o 25 aqui, bonitinho. E vou pegar esse 8, menos 8C, que está negativo. Eu vou passar ele para cá, ó. Jogar para o lado de cá. Vou deixar ele positivo. Vai ficar 25. Vou deixar o mesmo sinal, ó. Sinal aqui, sinal de maior. E vou colocar agora o 8 do lado de cá. Negativo vai virar positivo. Fiz o jogo, né? Mudei. Joguei o menos 8 pro lado de cá. Ficou 8C. O 8, galera, está multiplicando. Ele vai passar para cá dividindo, tá? Ele está multiplicando, ó, com C. Eu vou tirar esse 8 daqui e vou jogar pro lado de cá. Vai ficar 25. Puxar um pouquinho mais para baixo. Ver se eu tenho espaço aqui ainda para trabalhar um pouquinho. Eu acho que tenho. 25. Só um pouquinho para baixo. Pronto. 25 dividido por 8 maior que C. Qual é o valor de C, galera, para as raízes serem distintas? Ah, professor, o valor de C tem que ser 25, tem que ser maior que 25 sobre 8. 25 sobre 8, pessoal, para você ter uma ideia, o valor de 25 sobre 8, lembra que C é isso aqui, ó, 3 mais K. Você pode substituir o valor de C aqui também, tá? O 3 mais K, tá? A gente vai substituir o valor de C aqui, ó, por 3 mais K, porque ele não está perguntando o valor de C, ele está perguntando o valor de K. Então, substitui isso aqui é um valor de C, ó. Quanto vale C, professor? C não são os valores independentes, termos independentes? É o 3 e o K, 3 mais K. C você pode colocar aqui como se fosse 3 mais K, tá? Ele está pedindo quanto... eu estava imaginando que ele perguntasse qual era o valor de C, mas ele perguntou qual é o valor de K. Então, o valor de C é o termo independente, é o 3 mais K. Então, o valor de C é esse aqui. Como você encontrou aqui que o C tem que ser menor, porque 25 oitavos tem que ser maior do que C. Então, você vai pegar o 25 oitavos. O lugar do C, pessoal, você vai colocar o 3 mais K, tá? Colocar maior, 3 mais K. O 3, pessoal, ele está somando, tá? O que você vai fazer? Passar para o lado de cá. Você pode fazer isso, tá? Ao invés de colocar, esse 3 aqui, deixa eu até colocar aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês. Deixa eu apagar aqui que eu fiz muito afastado. Posso até apagar essa parte aqui que a gente já resolveu. Deixa eu apagar aqui porque eu não tenho espaço para fazer. Pronto. A gente encontrou o valor de C, que é igual a 3 mais K. O valor de C a gente tinha lá, que é 3 mais K, tá? E a gente encontrou o valor de delta lá, que 25. Opa! Vou apagar aqui. 25 menos 8. Eu vou substituir o valor de C por quanto? O valor de C, deixa eu apagar aqui, né? O de baixo que não vai, eu não vou poder nem usar, porque eu estava pensando que era o valor de C. Então, vamos pensar só nisso aqui agora, tá? 25 menos 8 vezes C. O valor de delta ali, vezes C. Qual era o valor de C que a gente tinha observado? O valor de C é 3 mais K, porque o valor de C são os valores que estão soltos. É o 3 mais K. Então, onde tiver C, galera, eu vou colocar 3 mais K, tá? Então, vai ficar 25 menos 8 vezes 3 mais K. Beleza? O 8 está multiplicando tanto com 3 quanto com K.
Vou apagar aqui embaixo. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui o 25. Lápis. Repetir. 8 vezes 3 é 24. Menos 24. 8 vezes K. Menos 8 vezes K. Aqui quer dar negativo, ó. Menos 8 vezes 3 dá menos 24. 8 vezes K dá 8K. Só que aqui é negativo, fica menos 8K. Isso aqui você tem que saber que é maior que zero. Lembra disso, que é maior que zero. Tá? 25 menos 24 dá 1. Menos 8K maior que zero. Tem que ser maior que zero. Lembra que o 1 ele está positivo e esse K está negativo, que é menos 8K. Eu vou passar ele para cá, ó, para depois do sinal. Vou jogar ele para cá, vai ficar 1, não tem espaço, maior. O 8 estava negativo, vai passar para cá, positivo. Vai ficar 8, 1 maior que 8K. Galera, o K, eu quero deixar ele sozinho. Quem está fazendo o que com o 8? Está multiplicando, ele vai passar para cá, dividindo. Então, vai ficar 1 sobre 8. O K, ele tem que ser... Opa! Eu ia botar a letra Z aqui. Letra X. Aqui é a letra K. Deixa eu apagar aqui. Bonitinho. Aqui, K. A resposta, quais são os valores de K? O K tem que ser 1 sobre 8. Tem que ser maior que 1 sobre 8 para ter duas raízes exatas. Se o professor quer dizer que aí o K tem que ser, se for, por exemplo, menos 1 sobre 8, vai poder ser? Não. O K tem que ser menor, ó, esse aqui, ó, sinal de menor. O K tem que ser menor que 1 sobre 8. Ou seja, o K é maior do que quanto? Ah, professor, o K é maior do que 0. 1 sobre 8, pessoal, se você pegar para dividir aqui, ó, 1 dividido para 8, você vai observar que o 1 é menor, você acrescenta um 0, 0, vírgula. É bom sempre colocar em número decimal para você entender melhor como funciona. 1 vezes 8 dá 8, para chegar a 10 falta 2. Aí você sabe que o 2 é menor, você pode acrescentar um 0. 2 vezes 8 dá 16, então aqui é por 2. 16 para 20 falta 4. E aí você pode acrescentar um 0, vai ficar 125, porque 5 vezes 8 dá 40, e aí termina 0,125. Ou seja, o valor de K tem que ser menor do que 0,125. Se ele for maior, não vai ter duas raízes exatas. Ou seja, o valor de K tem que ser menor. Olha o sinal aqui, ó, de menor. Ele pode ser 0,124? Pode. Ele pode ser 0,123? Pode. Ele pode ser 0,126? Não pode. Ele tem que ser menor que 0,125. Ele tem que ser menor do que 1 sobre 8. 1 sobre 8 é 0,125. Esse é o valor de K. O K pode ser de 0,125 para baixo, tá? A gente não tem sinal de igual, tá? Então, ele tem que ser menor do que 0,125. Pessoal, essa questão é uma questão de... a gente vai usar de vestibular, essa questão de vestibular. Eu estava pensando em encontrar o valor de C, mas a gente tem o valor de C. O valor de C é dado, assim, entre aspas, né? Porque ele vai te dar um valor de letra. E aí você não consegue encontrá-lo um número todo. Por isso que ele está pedindo o valor de K. Ele pergunta o quanto que vale K. O valor de K é quanto? Ah, professor, para eu saber o valor de K, eu tenho que saber quanto que vale A e o vale B. O valor de A vale 2, o valor de B vale 5.
O valor de C é isso aqui, ó, K mais 3, porque são os números que estão soltos. Como o K é um número que eu não sei ainda quanto que vale, eu vou repetir, vou chamar de K, K mais 3. Então o valor de C é K mais 3. Até aí, beleza? Só estou dando uma recapitulada, tá, pessoal? Então C